Glória a Deus! Vocês gostaram aí da abertura? Olha, estamos prontas para a guerra e somos mulheres de Deus. Na segunda-feira nós começamos a falar sobre esse tema, batalha espiritual. Se você perdeu, você pode assistir, né, na nossa página no YouTube, Mais Ministério. Procura lá na playlist Sou Esther e você vai ver o tema Batalha Espiritual. Falamos como conhecemos o nosso inimigo, como ele vem com afronta, como ele vem trazendo aí, né, nos desestabilizando nesta guerra e nos colocando contra a parede muitas vezes, né? Muitas situações nós sentimos essa afronta do nosso inimigo. Agora hoje, eu quero que você entenda que toda guerra ela é organizada, né? O inimigo se organiza contra nós. Ele traz situações que geralmente tiram a tua paz, tiram o teu foco, né? Ele traz situações sobre você justamente para tirar totalmente o teu pensamento da vontade de Deus, da palavra de Deus. Essa é a estratégia do inimigo. Mas nós estaremos hoje aprendendo a seguir a estratégia que o nosso Deus nos dá. Amém? Eu quero que você pegue o seu caderno aí, pegue a sua caneta e você vai anotar os textos bíblicos que eu vou te passar. Vamos lá? Então vamos lá. 1 Pedro 5, versículo 8 e 9. 1 Pedro 5, 8 e 9. A palavra diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe firmes, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Irmãs, você leu aí, seja sóbrio e vigilante. Então, todos nós estamos passando por uma guerra. Principalmente nós que somos cristãos, sabemos que a partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus, nós mudamos de lado. A palavra diz que o Senhor nos tira das trevas e nos traz para a sua luz. Então, trevas e luz, há uma grande guerra. E o Senhor, Ele diz aqui para nós que nós precisamos resistir. O que é resistir? É não aceitar o ataque do inimigo, não recuar, não voltar às práticas antigas, não querer lutar com o seu próprio braço, mas saber que o Senhor luta por você, amém? E Ele diz para nós sermos sóbrios e vigilantes. Temos que ficar ligados naquilo que está acontecendo no mundo espiritual. E sóbrios, não dá para tomar atitude como uma mulher louca. Quando o inimigo te afronta, você precisa de sabedoria de Deus. Sabedoria que vem do alto para resolver as situações. Porque muitas vezes o inimigo vem com situações que nos afrontam. Posturas de pessoas que nos afrontam, né? E nós precisamos ter o quê? Sabedoria de Deus. Para quê? Para que você não fique descontrolada, para que você não entre no jogo do inimigo e seja envergonhado. O inimigo quer nos envergonhar como servos de Deus. Por quê? A glória que estava sobre ele, como querubim do Senhor, né? Como aquele chefe da guarda, ele tinha toda a pompa, toda a glória. A Bíblia fala ali em Ezequiel 28, a partir do versículo 12, depois você pode ler. Ele tinha essa autoridade dada por Deus, né? Ele era visto no céu com grande honra. Só que o orgulho entrou no coração dele. Só que ele deixou, né, que o orgulho entrasse, que a soberba entrasse, a ganância entrasse, e desejou ser como Deus. E isso tirou toda a glória do diabo, de Satanás, de Lúcifer.
Ele perdeu essa glória que ele tinha. E hoje Deus coloca essa glória sobre a tua vida, através do Espírito Santo de Deus. Por isso a guerra, irmã. Por isso a briga. Porque tudo aquilo que é do Pai, Ele entregou para nós, seus filhos, seus servos. E isso deixa o inimigo furioso, porque ele foi destituído da glória de Deus. Ele não tem mais parte com Deus. E a Bíblia já declara a sua condenação. O fim dele é a sua condenação. Ele só está esperando esse dia chegar. E nós, como servos de Deus, nós precisamos estar sóbrios e vigilantes. Porque ele vai procurar uma brecha. Ele vai procurar uma situação que eu ainda não estou firme, né? Ele vai procurar uma situação para abalar a minha fé, para colocar em xeque. Peraí, você está vivendo milagres? Não, Deus não é tudo isso, né? E ele vai querer trazer essa afronta sobre você. Eu até quero corrigir aqui, porque na segunda eu falei sobre Daniel, e eu dei uma informação errada aí para vocês, que eu falei que ele esperou 40 dias, não. Isso foi uma outra situação, tá? Daniel esperou 21 dias. O anjo do Senhor trazer a resposta para ele. Então, corrigindo aí para você lá em Daniel 10, depois você pode conferir esse texto, tá? Agora, assim como Davi, quando viu a afronta do gigante Golias contra o povo de Deus, o que Davi fez? Se escondeu? Se omitiu? Às vezes a nossa postura na guerra, como servos de Deus, é: ai, não, deixa quieto. Ai, eu não vou orar sobre isso. Eu não vou entrar em guerra sobre isso. Não. Você precisa entrar em guerra, sim. Você precisa se posicionar, porque assim como Davi olhou e falou: quem é esse que está falando contra o nome do Deus vivo? Nós servimos a um Deus vivo e poderoso. Quem é ele para afrontar o exército de Deus? Agora, existiu um rei que se acovardou, que estava esperando ali alguém se levantar, e imediatamente Davi se colocou na frente do rei. E lembra o texto que eu falei para você? O tamanho do inimigo determina o tamanho da recompensa. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Davi perguntou: o que vai ganhar aquele que derrubar o gigante? O que eu vou ganhar com essa vitória? E você precisa ter isso em mente. Quando o inimigo for envergonhado na minha família, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar um casamento feliz. Eu vou ganhar filhos realizados. Eu serei uma mulher realizada quando essa afronta do inimigo contra a minha família cair por terra. Quando o inimigo for envergonhado nas minhas finanças, o que eu ganho com isso? Eu ganho a bênção do Senhor de deitar, dormir, descansar, saber que eu não estou devendo, saber que eu estou em paz, saber que não tem ninguém contra a minha vida por causa de uma dívida, por causa das minhas finanças. A minha casa estará organizada, eu poderei planejar os meus sonhos e realizá-los em nome de Jesus. Então, o que você ganha com a vergonha do inimigo? A bênção completa do Senhor. Você ganha vida abundante de Deus. É isso que você tem que ter em mente. A paz, né? A palavra fala que a paz do Espírito, ela excede o entendimento humano e ela guarda o nosso coração. Que essa paz esteja no teu coração hoje, amém? Não deixe o inimigo roubar a tua paz. Se ele vir para roubar, você vai se levantar contra ele em nome de Jesus, amém? Agora, aonde que o inimigo atua? Aonde que ele vai montando o seu exército? Em hábitos, em comportamentos, em situações repetitivas. Sabe, sempre aquele problema, sempre aquela luta, sempre aquela discussão, né? Por coisas tão pequenas, por coisas tão banais, e ele acaba tirando a tua paz, te roubando, e você não consegue caminhar, o seu dia é ruim, né? Porque houve essa afronta do inimigo e ele conseguiu atuar. Ele conseguiu roubar a tua paz.
Ele conseguiu tirar o teu foco naquele dia, né? Ele conseguiu realmente te abalar. É isso que ele quer fazer. Ele fica buscando uma brecha. Mas a partir de hoje você estará forte, amém? Eu quero que você identifique essas situações. Seja na tua casa, seja em você. Porque às vezes uma palavra rouba a tua paz, rouba o teu dia. Uma palavra que alguém fala, uma atitude que alguém tem. Quando que você será mais forte do que isso? Chegou a hora de você ser mais forte, amém? Chegou a hora de você lutar contra isso. Falar, não, eu não vou me abalar mais com isso. Eu vou permanecer firme aqui, amém? Porque o Senhor é comigo. Às vezes as coisas não acontecem no teu dia, no teu momento, irmã. Mas isso não pode abalar a tua fé. Você não pode deixar de crer. Olha, hoje, bispa, eu estava com tudo para fechar um grande negócio. Sabe, para bater a meta, para alcançar aquilo que eu queria. E de repente, tudo mudou. Não é mais aquela situação. Então, é hora de você entrar em guerra. E como que a gente entra em guerra, irmãs? Orando. A oração não é uma arma de guerra. A oração é a própria guerra. Enquanto você está de boca calada, você não está guerreando. A guerra acontece no mundo espiritual e o mundo espiritual foi criado pela palavra. Então é importante que você tenha isso no teu coração. Eu preciso declarar a palavra. Eu preciso declarar a palavra e essa palavra ela tem que ter poder. Ela tem que ter ação no mundo espiritual. Por isso, não fique com a sua boca fechada. Enxugue as suas lágrimas aí. Por maior que tenha sido a afronta do inimigo na tua vida hoje, você vai se levantar em guerra. Deus vai te levantar. Você vai estar orando e o Senhor vai falar, fica de pé. E comece a orar com a autoridade que Deus está te entregando hoje, amém? Essa autoridade está no nome de Jesus. Agora, a palavra nos ensina lá em Efésios 4, a partir do versículo 22. Eu quero que você entre aí e anote na sua Bíblia, Efésios 4, a partir do 22. Olha que interessante o que a palavra fala. Quanto a antigas maneiras de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então aqui ele já começa colocando um posicionamento espiritual diferente. Para que a minha oração tenha efeito, ela precisa me transformar. A minha vida precisa ser transformada todos os dias pelo Senhor. Sabe as velhas práticas? O velho homem que muitas vezes quer se levantar. Ah, não, agora, bispa, eu saí de mim. Como assim sair de mim? Você não vai sair de lugar nenhum. Você vai permanecer firme, amém? Com o teu espírito inabalável na presença do Senhor. A sua fé firme. Não interessa a má notícia. Olhe para Jesus, que é o consumador e autor da tua fé. É tempo de nós termos essa postura na guerra. O inimigo quer que você deixe de ouvir o general. Deixe de dar ouvidos às ordens que Deus está dando. Irmãs, eu tenho aprendido com o Senhor, é melhor obedecer do que sacrificar. O que isso significa? É a obediência agrada ao coração de Deus. Quando você obedece ao Senhor, até mais do que aquilo que você faz, a obediência do nosso coração.
sabe, ouvirmos um direcionamento e não questionarmos, não duvidarmos daquilo que Deus falou. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Esse mês você tem um direcionamento aí para o mês de julho. Tem uma palavra para o mês de julho. Se você não assistiu, assista essa ministração. Por quê? Porque Deus falou que Ele vai fazer. E se você crer nessa palavra, se você, sabe, se jogar mesmo no Espírito Santo para que Ele faça, para que essa palavra se cumpra, você vai viver restituição. Você vai viver o despojo do inimigo na tua vida. Aquilo que ele te roubou e aquilo que ele roubou dos outros, ele vai ter que devolver para você. Olha que palavra poderosa. Então, toma posse de tudo aquilo que foi roubado, sendo restituído sobre a tua vida hoje. É tempo de guerra. Não dá para olhar e falar amém. Ah, não era a vontade de Deus. Ué, se eu estou melhor hoje, Deus tirou algo da minha vida, glória a Deus, não era a vontade de Deus. Agora, se eu estou sofrendo, se é ruim, se a condição que eu estou hoje é pior do que aquela que eu estava, desculpa, eu preciso entrar em guerra espiritual. Amém? É tempo de nós nos posicionarmos. E ele fala aqui, para você se revestir do novo homem. Aquela prática da mentira, aquela prática que você tinha de falar das pessoas. Qualquer dia eu vou falar sobre as fofoqueiras de plantão. Como, dar um basta para isso e até na sua vida você repreender esse espírito maligno, porque rouba a tua vida, rouba a tua paz. Então, é importante você abandonar essas práticas. Se revestir do novo homem. Se revestir dessa nova pessoa, nova criatura que foi criada por Deus, a imagem e semelhança do Senhor. O que isso significa? Os valores de Deus precisam fazer parte do seu dia a dia. Irmãs, com cada postura nova que você tem na presença de Deus, o inimigo é envergonhado. Ele vai ter que sair. Você está entendendo? Quando você toma uma postura de servo de Deus, quando você entra em oração, entra para a guerra, Na hora que você vai orar, você guerreia, você determina ali a ação do Senhor. E Deus olha e vê que você tem um coração puro. Ele vê as obras das suas mãos, Ele vê a sua atitude que tem sido condizente com aquilo que você crê. O inimigo tem que bater em retirada, irmãs. Porque a ação do Senhor acontece, Deus envia anjos, o exército de Deus é liberado em seu favor. Então eu quero que você creia nessa palavra, creia naquilo que Deus está fazendo, amém? E ele continua esse texto dizendo assim: por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permaneceis inabaláveis, depois de terem feito tudo. Depois que a guerra termina, você não vai estar destruída. Você vai estar inabalável, você vai estar firme, amém? Toma posse disso em nome de Jesus. E ele fala, assim mantenham-se firmes. Como? Cingindo-se com o cinto da verdade. Não dá para viver mentira. Não dá para viver no engano. Se você está vivendo no engano, está faltando essa firmeza na verdade. Sabe, eu preciso estar firme. O cinto, ele traz a firmeza para o corpo, E para a armadura. Então, você precisa se firmar na verdade do Senhor. O que Deus falou, Deus vai fazer, irmã. Amém? E ele fala, vestindo-se da couraça da justiça. Você precisa ser justa. Tem muitos cristãos que são imparciais e muitos que atuam como servos de Deus quando convém. O bispo trouxe uma palavra terça-feira sobre chocar os ovos dos outros e foi sensacional. Porque às vezes a gente se pega fazendo isso, querendo o mérito que é do outro, querendo, agir de uma forma enganosa. E na verdade quem está se enganando somos nós mesmos. Então, haja com justiça. Não seja aquela mãe que o seu filho está sempre certo.
e os outros estão errados, que só o teu filho é o bonito e os outros são feios, sabe aquela coisa, né? Que não, meu filho jamais faria isso. Depois você descobre que fez. E aí você tem que pedir perdão na escola, você tem que falar que não vai fazer mais, você tem que corrigir o filho. Então, haja com justiça. E ele fala, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Seja pronto a falar do evangelho, a falar das boas novas de Jesus, a falar dessa paz que só o Espírito de Deus traz sobre nós, amém? E além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dados inflamados do maligno. É preciso usar o escudo da fé. O inimigo vem contra... Será que Deus vai fazer? Quem é esse Deus que falou isso para você? Será que foi isso que Deus falou mesmo? E você está firme na fé? Não, Deus falou. Escudo. Bateu, levou, foi embora, não vai, amém? Não vai entrar no teu coração nada disso, porque você está com a sua fé ali nas suas mãos. E ele continua dizendo, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação. Tenha em mente que você é servo de Deus, que através do sangue de Jesus Cristo, vertido no Calvário, o Senhor derramou a graça dele sobre a tua vida. A graça dele te alcançou. Não deixe o inimigo falar o contrário, irmão. Não deixe o inimigo colocar você numa condição de humilhação. É tempo de você tomar posse da tua salvação, que foi conquistada por Jesus. Não foi por obra, mas é pela fé, amém? Nós cremos e ele realizou. E ele fala aqui da espada do Espírito, a sua arma de ataque. É tempo de nós conhecermos mais e mais a palavra do Senhor. Você precisa conhecer a palavra. Bispa, mas eu vou ler a Bíblia, eu durmo. Olha aí o diabo te roubando. Olha aí o inimigo colocando alguma coisa. Vai começar a palavra, ou seja, aqui na igreja, você começa a ficar com sono. Ou em casa, começa a ministração online, estamos tendo aí cultos online, você se distrai com uma panela, se distrai com um filho. Não. Olha aí o inimigo te roubando. A palavra é a tua arma de ataque contra ele. Ele não quer que você tenha a palavra, ele não quer que você creia na palavra, ele não quer que você declare essa palavra. O mundo espiritual é movido pela palavra. Então, declare cada vez mais a palavra. Ore a palavra de Deus. Uma grande oração de guerra é uma oração baseada na palavra. Quando você declara aquilo que Deus disse, o inimigo não pode ir contra o que Deus disse, irmão. Amém? A palavra do Senhor tem poder e ela declara lá em Isaías que a palavra de Deus ela é lançada assim como a chuva que segue o seu ciclo, né? Todo, e ela vai dar frutos. A palavra, ela não volta vazia, sem antes ela dar frutos. Então ela vai dar frutos na tua vida. É tempo de você levantar. Eu quero te falar, levanta. Você está chorando demais. Você está dependendo muito de que alguém ore por você. É tempo de você se armar. Você viu aí com a armadura. O que é que está abalado aí? Aonde que está um amassado? É no capacete? É na couraça? É no cinturão? Aonde que é que está abalado? É na espada? É no escudo? Então é tempo de você colocar a sua armadura em ordem, amém? E ele continua dizendo, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração uns pelos outros. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho,
pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Paulo estava preso, mas mesmo assim a palavra estava livre. Livre nos seus lábios, livre na sua escrita. Naquela época ele mandava cartas para as cidades, dando o direcionamento do Senhor, para que as pessoas permanecessem firmes na palavra de Deus. O que te dá vitória na guerra espiritual é justamente abandonar as velhas práticas e não abrir mão da sua nova condição de filho de Deus. Você precisa agir como filho, agir como aquele que é imagem e semelhança do Senhor. Isso vai envergonhar o inimigo. Profetize sobre a tua casa hoje. Hoje é um dia de você se levantar, irmã. Se levantar para orar. E eu vou te dizer, pode ser que haja situações aí que você vai ter que ter uma conversa franca, sóbria, vigilante. Vai ter que sentar ali e com sabedoria trazer aquilo que o Espírito de Deus está colocando no teu coração. Deus vai preparar esse momento e o inimigo será envergonhado na tua casa em nome de Jesus, amém? Toma posse dessa palavra sobre a tua vida. Tome posse da armadura do Espírito sobre você e viva a vitória do Senhor todos os dias em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aí sobre a tua vida. E antes de nós passarmos aos pedidos de oração, né? A Mari anotou alguns aqui para mim. E antes de nós passarmos para esses pedidos, eu quero ler com você o Salmo da hora. Um salmo que vai guardar o teu coração aí, tá bom? Então, Salmo 109, versículo 1. Salmo 109, versículo 1 ao 4. A palavra diz assim: ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras ao meu respeito. Eles me cercam com palavras carregadas de ódio, atacam-me sem motivo. Em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Irmãs, o inimigo pode trazer exército, trazer gigante. Quando Deus está na tua vida, quando você permanece em oração, o agir de Deus é tremendo. Amém? Então tome posse disso. Deus vai agir. O que você precisa é invocar o nome do Senhor. Continue em oração. Continue clamando. Continue colocando os seus propósitos diante do Senhor e Ele vai agir em nome de Jesus. Amém?